Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da professora Pamela Reis. Essa é a primeira aula de primeiros socorros do curso Cuidador de Idoso. Antes de falar de técnicas, equipamentos, materiais que são necessários, é importante saber a definição de primeiros socorros, até mesmo para saber quais são as atribuições do cuidador de idoso. Primeiros socorros é o primeiro atendimento que vai ser prestado a alguma vítima de acidente, mal súbito. É um atendimento imediato, feito em um ambiente extra-hospitalar, que pode ser feito preferencialmente por qualquer cidadão treinado. Não precisa ser profissional da saúde para prestar primeiros socorros, porque aqui está bem destacado preferencialmente. Primeiros socorros pode ser feito até por um leigo, mas se a pessoa ela for treinada para prestar primeiros socorros, ela vai saber principalmente aquilo que ela não deve fazer. Como, por exemplo, uma pessoa que sofreu uma queda, que nem essa idosa aqui, e possivelmente ela pode ter uma fratura. Eu não vou movimentar ela de qualquer maneira. Eu vou aguardar, vou chamar ajuda, aguardar essa ajuda chegar, eles vão fazer uma movimentação em bloco com essa idosa, porque se eu movimento ela de qualquer forma, naquele desespero de tentar ajudá-la, na realidade eu vou estar piorando, agravando esse quadro. A fratura, ela vai piorar, às vezes um local que não estava fraturado, dependendo de como eu faço o transporte, movimentação dessa vítima, ela acaba aumentando, acaba fraturando. A pessoa ela pode até mesmo, devido a esse transporte inadequado, ela pode ter complicações como paraplegia e tetraplegia. Então, preferencialmente, primeiros socorros tem que ser feito por uma pessoa treinada. Primeiros socorros, o simples fato de você ligar para a ajuda 192, 193, isso daí já confere primeiros socorros. Extremamente importante, a confiança que o acidentado vai ter, a calma que o acidentado vai ter naquele momento, que aquela vítima vai ter, vai depender também muito da calma e segurança daquele socorrista, daquela pessoa que vai prestar os primeiros socorros para aquela vítima. Que nem nessa foto aqui, essa idosa ela pegou e caiu. Se essa socorrista tivesse chegado e falasse: "Nossa senhora, você caiu, quebrou o fêmur, meu Deus, nunca mais vai andar", essa vítima aqui pode agravar o estado dela. Aí que ela vai entrar em desespero. Ela vai tentar levantar, a pressão dela vai subir, é capaz até mesmo dela infartar e ter uma parada cardiorrespiratória por conta daquele estresse e nervosismo gerado pela atitude desse socorrista, que não passou calma e confiança para a vítima. APH. APH é atendimento pré-hospitalar. Esse atendimento pré-hospitalar, ele se difere dos primeiros socorros. Por quê? Ele sempre é prestado pelos profissionais da saúde, treinados e capacitados, que são os médicos, enfermeiros, os técnicos em enfermagem, fisioterapeutas, entre outros. O APH, ele é sempre prestado no serviço público pelo SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência, desde que você ligue para o telefone 192. Parece besteira falar desse telefone de emergência, mas tem muita gente que não sabe qual que é o telefone do SAMU. Numa situação clínica de emergência, ao invés de ligar para o 192, ele acaba ligando para o 190. E o 190 é a polícia. Eles não vão fazer o atendimento de saúde para aquela vítima que, por exemplo, infartou. Ele vai redirecionar aquela ligação para o SAMU. E quando uma pessoa está numa parada, por exemplo, ela precisa ser atendida o mais brevemente possível. E aquele 1, 2 minutos que você perdeu ligando para a polícia,
Aí mais 2 minutos que você foi redirecionado. Já se passaram 4 minutos. Até você relatar o caso novamente para aquele atendente do SAMU, mais 2 minutos, 6 minutos. Até a ambulância chegar até a casa do idoso, olha quantos minutos aí não foram perdidos. Numa cidade como São Paulo, que a ambulância está sujeita a trânsito, a ruas estreitas, esse atendimento que deveria ter sido feito em até 10 minutos, ele acaba chegando de fato na casa do idoso depois de 20 minutos. Isso num cenário bom, quando acontece essa série de erros, desde a hora da chamada, do suporte especializado, até o redirecionamento, até o relato, sendo que isso daí tem que ser rápido. Então é extremamente importante vocês serem assertivos na hora de ligar. Emergência clínica, qualquer mal-estar, mal súbito que o idoso tenha, vai ser ligado para o SAMU 192. Por que é importante você ligar para o SAMU numa situação dessa? O idoso parou, eu fiz as compressões, as massagens cardíacas e ele voltou. Mas quem garante para vocês que ele não vai voltar a parar? Quando vocês chamam o serviço de atendimento médico de urgência, é uma garantia que eles vão vir com materiais e equipamentos, medicamentos e os profissionais de saúde que poderão realizar um atendimento que seja mais completo para aquele idoso, de maneira sistematizada, e após isso realizar o transporte até o hospital, onde ele terá um atendimento definitivo. Quando você trabalha numa casa, ou então até em algumas instituições de longa permanência do idoso, muitas vezes você não vai encontrar esse equipamento que o cursor do mouse está circulando, que é o DEA, desfibrilador externo semiautomático. Quando você chama o SAMU, até mesmo em uma ambulância simples, ele já vem com esse desfibrilador semiautomático. Então, reforçando, é extremamente importante, numa situação de emergência e urgência, chamar o SAMU. Resgate. Resgate é uma outra forma de socorrer a vítima. O resgate é sempre feito pelo corpo de bombeiro. E o bombeiro, o telefone deles é 193. Pamela, o que difere esse resgate do APH? O resgate nada mais é que o APH, um atendimento pré-hospitalar, só que ele vai ser feito em locais e situações perigosas. Por exemplo, ele vai ser feito num desmoronamento, ele vai ser feito em um incêndio, ele vai ser feito com uma vítima presa às ferragens. A gente espera que não aconteça, mas vamos supor que vocês estão encaminhando esse idoso até a consulta médica e esse carro ele acaba batendo e o idoso fica preso nas ferragens. Quem que você vai chamar? Bombeiro 193. Mas o bombeiro ele vai fazer o atendimento de saúde? Sim, na equipe de bombeiro também tem os profissionais da saúde. Tem médicos, tem enfermeiros, tem fisioterapeutas e os bombeiros, propriamente ditos. E qual deles, Pamela? Eu, cuidador de idoso, vou fazer? Qual dessas técnicas de atendimento que eu vou fazer? Primeiros socorros? APH? Ou resgate? Cuidador de idosos, ele sempre faz primeiros socorros. E vocês têm uma vantagem, porque vocês não vão ser leigos, vocês vão ter o treinamento. Pamela, mas eu queria fazer mais, queria ajudar mais. Não pensa dessa forma, porque os primeiros socorros são importantíssimos para que, quando os profissionais da área da saúde cheguem e preste o atendimento completo, especializado para esse paciente, e ele seja encaminhado até o hospital, se os primeiros socorros foi realizado de maneira correta, aumenta a taxa de sobrevida e diminui as complicações que esse idoso ele possa ter,
Sem falar que não tem chances de você agravar aquele quadro que o idoso está apresentando e acabar fazendo que, por conta de erros na prestação de primeiros socorros, o idoso possa até mesmo evoluir a óbito. Ou seja, o cuidador de idoso ele é muito importante, mas sempre agindo dentro do seu limite legal. Para vocês terem uma ideia, de 70% a 80% das pessoas que têm uma parada cardiorrespiratória, eles acabam evoluindo a óbito dentro da casa delas. Por quê? Porque não teve os primeiros socorros feitos de maneira correta. Técnicas básicas, como massagem cardíaca, as pessoas não sabem fazer. Poxa, Pamela, eu só fiz uma vez em um boneco. Em pessoa é completamente diferente. Na hora veio a emoção, tentei manter a calma, mas não consegui, fiquei nervosa, esqueci tudo aquilo que eu aprendi. Não tem problema, quando você liga para o 192 e 193, para o SAMU ou para o bombeiro, quando você relata o caso, eles vão passar toda a informação, eles vão orientar passo a passo da técnica. Mas isso daí só vai acontecer se você reconhecer o agravo, ligar para a emergência e já começar a fazer o atendimento. Isso vai pegar e diminuir a chance de óbito desse idoso. Vocês ainda não estão acreditando que primeiros socorros é de fato importantíssimo, que o cuidador de idoso é extremamente importante nesse processo? Clica no vídeo, depois que vocês assistirem o meu. Clica aqui nesse link que vocês vão ser direcionados para uma conversa aqui com o Dr. Drauzio Varela. Ele não vai me deixar mentir, ele vai reafirmar a importância dos primeiros socorros para vocês. Em relação aos primeiros socorros. Primeiros socorros. É um vídeo rápido, de menos de 4 minutos, extremamente didático, que vale a pena assistir. E o que eu devo fazer nos primeiros socorros, Pamela? Primeiramente, vocês nunca vão arriscar a sua vida para ajudar uma pessoa. Nossa, que pensamento frio, Pamela. Como assim? Você é enfermeira falando para eu não ajudar uma pessoa? Não distorçam minhas palavras. Você não vai arriscar sua vida. Você não vai entrar em um local perigoso. Um incêndio, por exemplo. Você não vai entrar no mar, na piscina, no rio, no riacho, na cachoeira, para salvar uma pessoa, um idoso que está se afogando. Por quê? Por que você não vai se submeter a esse risco? Uma, que você vai se tornar uma nova vítima, ou seja, você vai acabar não ajudando aquela vítima como deveria ser feito, e você vai acabar dando mais trabalho para o SAMU e para o bombeiro, porque ao invés de uma vítima, agora ele vai ter que socorrer 2 vítimas. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer numa situação de primeiros socorros é avaliar a segurança da cena. Nunca, que nem aqui nessa foto, nunca vocês vão fazer igual essa moça, se expor ao perigo. Ah, mas ela está tentando apagar o incêndio, Pamela. Aqui ela com a mangueira tentando apagar o incêndio. Aqui ela pode cair. Aqui ela não vai conseguir pegar e apagar esse incêndio. Ela vai inalar essa fumaça que é altamente tóxica. O que ela deveria ter feito? Ligar para o 193. Lembre-se sempre, locais e situações perigosas, como foi falado anteriormente, quem faz é o bombeiro, 193. Eles sim vão ter materiais e equipamentos e principalmente treinamento específico do corpo de bombeiro para fazer esse atendimento numa situação de risco. Ah, mas e se eu não vou estar omitindo socorro, Pamela? Eu não vou responder no artigo 135 do Código Penal, que diz que é crime deixar de prestar atendimento a uma vítima? Não, por quê?
você não estará fazendo negligência em relação a esse atendimento, você não estará omitindo atendimento. Por quê? Porque você ligou para o 93. Isso daí já é considerado primeiros socorros. Então você avaliou a cena. Se a cena for segura, se aquele local onde teve o acidente, onde o idoso ele passou mal, for segura, você vai sim prestar o atendimento. E lembre-se que em qualquer situação, se a cena for segura ou não, você vai acionar o serviço de emergência, o SAMU ou o Corpo de Bombeiro. Nesse momento do vídeo, eu tenho certeza que vocês já gravaram o telefone do SAMU e do bombeiro. Vou dar um minuto aí para vocês pensarem. Não, um minuto é muito. Que eu sei que vocês já gabaritaram essa pergunta e vocês responderam SAMU 192, bombeiro 193. Então vocês vão acionar um desses serviços de emergência, sempre mantendo a calma e relatando aquilo que ocorreu para os atendentes do SAMU e do bombeiro. Não adianta nada vocês se desesperarem, porque senão vocês vão esquecer até mesmo o endereço do idoso. Vocês vão esquecer até mesmo como vocês vão falar, o que vocês devem falar. Vocês vão acabar chorando e não vão conseguir falar. Esse momento é um momento, por mais difícil que pareça, de manter a calma. Se por acaso o idoso ele teve um corte no braço, por exemplo, e esse foi um corte superficial, o sangue está ali escorrendo no braço do idoso. Precisa chamar o SAMU, Pamela? Precisa chamar o Corpo de Bombeiro? Não, não precisa. O idoso está com uma dor de cabeça, mas a pressão dele está normal, ele não está com tontura, ele está contactuando, está falando, ele está lúcido, está consciente. Precisa chamar o SAMU, Pamela? Não, não precisa. O idoso ele vomitou logo após o café da manhã, mas ele está naquela mesma situação que eu relatei anteriormente. Ele está lúcido, ele está contactuando, está falando, está andando, né? Ele está corado, mas ele está com aquele mal-estar. Precisa chamar o SAMU ou um bombeiro, Pamela? Não. Mas precisa sim transportar esse idoso com segurança até uma unidade hospitalar. Porque o idoso ele já tem a saúde debilitada. Principalmente aqueles que têm doenças de base. Hipertensão, aqueles que já tiveram um infarto, um AVE, aqueles que são diabéticos e outras doenças que eles possam ter. Esse idoso, o quadro clínico dele evolui muito mais rápido do que o de um adulto. Então, aquela diarreia que ele apresentou, aquele vômito que ele apresentou, por mais que tenha sido só uma vez, pode fazer com que ele evolua em poucas horas para um choque hipovolêmico, que é a grande perda de líquido pelo organismo. Que esse líquido acaba saindo não só por conta de uma hemorragia, mas o líquido, a água do nosso organismo, ela acaba se perdendo também pelas fezes, pelo vômito, até mesmo pelo suor. E esse idoso, quando ele tem esse choque hipovolêmico, o que é hipovolêmico? Hipo é pouco, volêmico, volume, hipovolêmico, pouco volume. Pouco volume do que, Pamela? De sangue. Mas você acabou de falar, Pamela, que pode ser através da diarreia, pode ser através do vômito. O que isso daí tem a ver com o sangue? Porque você vai estar perdendo líquido na diarreia, no vômito, você vai estar perdendo água. E a maior parte do nosso sangue é composto de água, que é o plasma sanguíneo. E esse pouco volume de sangue vai fazer com que os órgãos desse idoso ele entre em colapso. E o principal órgão que vai sofrer a princípio vai ser o encéfalo e o coração. Vai ser o sistema nervoso e o sistema cardiovascular. E isso vai resultar no quê? Numa parada cardiorrespiratória e, consequentemente, o óbito do idoso. Ou seja,
por mais que esses exemplos que eu dei não precise chamar o SAMU nem o Corpo de Bombeiro, é extremamente importante transportar esse idoso com segurança até a unidade hospitalar mais próxima, em um carro particular. Só que esse carro particular, para vocês transportarem esse idoso em um carro particular, vocês precisam ter autorização da família. Ah, mas eu vou chamar um Uber, eu vou chamar um táxi, não vai ser eu que vou dirigindo, Pamela. Mesmo assim, a família ela tem que autorizar, preferencialmente por escrito. Por quê? Porque quando eu falo, pode levar meu pai e minha mãe caso eles passem mal, pode levar, pode chamar o táxi e levar, não tem problema, depois eu te reembolso. Quando acontece alguma coisa de mais grave, você fez tudo correto, mas acontece, por mais que a gente faça o nosso melhor, tem situações que são irreversíveis. Então, por mais que você faça de maneira correta, às vezes esse idoso ele pode, mesmo assim, acabar evoluindo a óbito. E nesse momento tem algumas pessoas que acabam agindo de má fé e acabam fazendo questionamentos até perante a um juiz sobre a sua conduta e acaba esquecendo que elas pegaram e deram essa autorização para o cuidador que ele sim poderia levar esse idoso, transportar esse idoso até um hospital em um carro particular. É nesse momento que essa autorização por escrito vai ser um respaldo legal para vocês. Uma dica, um diferencial muito importante para um cuidador de idoso atualmente é ele saber dirigir. Porque um cuidador sabendo dirigir é um custo a menos para a família. Porque ela não vai precisar ter mais um contato com o taxista, não vai precisar pagar o taxista, não vai precisar pagar o Uber. E é uma garantia que vai ter um carro ali, que a família vai disponibilizar para o cuidador, e o cuidador ele vai levar esse idoso, caso for necessário, para um hospital, para uma consulta, para um passeio. Então fica a dica. Se vocês ainda não têm carteira de motorista, é importante ter. Digo, importante, é um diferencial, não é obrigatório. E aí, Pamela, quando que eu vou chamar o SAMU e quando que eu vou chamar o Corpo de Bombeiro? Quando eu vou ligar para o 192 e quando que eu vou ligar para o 193? Para vocês gravarem, eu poderia ler tudo isso aqui que está nesse slide, mas para vocês gravarem. Quando não for uma situação que envolva risco, vocês vão chamar o SAMU. Se a situação, a cena, envolver risco, incêndio, desabamento, pessoa que está se afogando, choque elétrico, queda de grandes alturas, tem produto químico, tóxico, o idoso foi fazer uma caminhada e se perdeu na mata, o idoso ficou preso no 8º andar e está pegando fogo no prédio, vocês vão ligar para o Corpo de Bombeiro. Situações perigosas, catástrofes, sinistro, Corpo de Bombeiro. Outras situações, SAMU. Outra regra básica do socorrista, não agravar o estado inicial da vítima. Aquilo que eu falei anteriormente, que nem essa senhora que está nessa primeira foto. Ela estava com a maior boa intenção do mundo, mas ela está com uma vítima e ela está movimentando de uma maneira totalmente incorreta. Mas Pamela, ela precisa ser atendida. Eu sei que ela precisa ser atendida. Mas ela precisa ser atendida que nem esse rapaz da segunda foto. Ela precisa ser atendida desde que seja feita a imobilização dos membros de maneira correta, colocação do colar cervical, e o transporte dela não vai ser feito de qualquer maneira. Essa prancha aqui, ela não está aqui de enfeite. Ela está aqui para justamente pranchar essa vítima de maneira correta e levar essa pessoa
pranchada até a ambulância para ela ser deslocada até um hospital de referência. Mas, Pamela, eu já vi pranchando lá no Dr. House, no Grey's Anatomy, na novela, no filme. Eu me formei na faculdade Grey's Anatomy, Pamela. Não. Isso daí, muitas vezes, que passa no filme, que passa na série, que passa na novela, muitas vezes eles não fazem com a técnica correta. E por mais que eles façam certinho, essas séries, esses filmes, essas novelas, por melhor que elas sejam, ela não é um curso de formação para socorrista. Ela não é um curso de formação para auxiliar, para técnico de enfermagem, para enfermeiro, para médico, para fisioterapeuta. Você quer prestar APH? Você quer fazer atendimento pré-hospitalar? Você quer pranchar uma pessoa? Você quer imobilizar uma pessoa? Você quer colocar o colar cervical? Você quer fazer movimentação em bloco? Faça o curso de enfermagem, faça o curso técnico de enfermagem, faça o curso, a graduação de enfermagem, faça a graduação de medicina, faça a graduação de fisioterapia. Quer fazer resgate, que é o atendimento pré-hospitalar, mas em situações locais perigosos, faça o curso de bombeiro. Nunca faça um procedimento que seja fora do limite legal de atuação do cuidador. Outro ponto para ter cuidado numa situação de primeiros socorros: nunca se exponha a qualquer tipo de sangue ou outra secreção orgânica, saliva, pus. Jamais vocês vão se submeter, vão se expor a essas secreções. Por isso que é tão importante utilizar os EPIs, os equipamentos de proteção individual, a luva. Sempre que vocês precisarem fazer uma parada cardiorrespiratória, que nós vamos falar na nossa aula 2 da parada cardiorrespiratória, vocês vão precisar fazer a reanimação cardiopulmonar. E a reanimação cardiopulmonar envolve a ventilação, que é a respiração. Antigamente as pessoas falavam e faziam a respiração boca a boca. Hoje em dia, jamais vocês podem fazer o boca a boca. A própria American Heart Association, Associação Americana do Coração, que estabelece protocolos de urgência e emergências que são adotados no mundo todo, ela é enfática em relação a não se realizar o boca a boca, porque nisso você vai estar se expondo às secreções orgânicas daquela vítima. Hoje em dia nós utilizamos o ambu, vocês utilizam também essas máscaras aqui, porque ela é um meio, ela é uma barreira física entre você, a sua boca e a boca daquela vítima. Essas máscaras, elas não são tão simples, elas possuem filtros. Nessa daqui dá para ver, aqui verdinho é um filtro, aqui azulzinho é um filtro também. Ele é uma barreira biológica contra qualquer tipo de vírus, bactérias, que às vezes o idoso ele nem sabe que tem. Ah, Pamela, mas quando eu estava fazendo o curso para condutor, estava tirando minha carteira de motorista, aí tem aquela parte lá de primeiros socorros e ele falou que eu posso improvisar uma máscara com garrafa PET. É só eu pegar e cortar a garrafa PET que aquilo ali vira uma máscara, a parte que rosquei a tampinha da garrafa. Aí eu vou improvisar, vai ficar quase igual essa máscara aqui. Pode ser usada? Jamais. Nada de improviso. Por quê? Porque essa garrafa PET, ela não vai ter esse filtro. Ah, mas e se eu pegar um lençol? Ficar igual essa daqui, não fica? Também não tem o filtro. Então, nada de improviso. E se eu não tiver isso, e a pessoa está numa parada e eu preciso fazer a reanimação cardiopulmonar?
Nós vamos falar disso na próxima aula, mas eu já vou dar alguns spoilers. Se não tiver, se vocês não tiverem essa máscara, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vão fazer só as compressões torácicas. A própria American Heart Association, ela fala que pode ser feito somente as compressões torácicas, não tem problema. Ela é igualmente eficaz na reanimação cardiopulmonar. Outra regra extremamente importante: afastar os curiosos. Sabe aquele ditado? Muito ajuda quem não atrapalha? Ele vale muito para primeiros socorros. Tem muita gente também querendo tirar selfie com aquela vítima, querendo filmar para colocar no WhatsApp, para colocar no grupo da família, para colocar no Facebook, no Instagram. Jamais permitam que isso ocorra. Você gostaria que fosse você que fosse filmado naquela situação de urgência e emergência? Não, ninguém gostaria. Isso daí é um desrespeito com a vítima e com a família da vítima também. Então, sempre preservem a privacidade daquele idoso. Se por acaso tiver pessoas que queiram, mesmo assim, mesmo você afastando, quiser interferir nas ações de vocês, sejam mais duros, incisivos. Nesse momento, não é para ser simpático, educado. Esse momento é para ser assertivo. Se a pessoa ela não está ajudando, ela vai embora. Se ela está atrapalhando, vocês vão pegar e vão mandar ela embora. Ou então, até mesmo, está querendo ficar aqui? Então vai ligar para o SAMU, vai pegar a máscara. Começa a designar algumas tarefas para essa pessoa. Começa a delegar algumas tarefas para essa pessoa. Isso vai fazer com que ela não tenha tempo de cometer esses erros, de filmagens, de selfie e de ficar ali atrapalhando. Uma sequência básica de primeiros socorros, do atendimento de primeiros socorros é essa: checar o local, então avaliar a cena, nunca se expor a uma situação de perigo, hein? Ah, Pamela, mas eu quero ajudar. Mas você vai ajudar. Por quê? Você vai pedir ajuda. Pedindo ajuda para quem? SAMU e bombeiro. Vocês vão avaliar a vítima. Vocês vão verificar respiração, pulsação, nível de... Vocês vão verificar se a vítima ela está consciente. E vocês vão fazer o atendimento daquela vítima. Nesse momento, vocês já vão estar com o SAMU e o Corpo de Bombeiro na linha. Então, caso vocês fiquem em dúvida em relação a algum procedimento, eles vão te ajudar. Acho que todo mundo já viu aquelas matérias na televisão. Criança se engasgou com leite materno. E graças ao bombeiro que estava do outro lado da linha, auxiliando a família, essa criança sobreviveu. Isso não é só a criança. Isso é com o idoso, isso é com o adulto, isso é com o adolescente. Numa situação de primeiros socorros que você não sabe como agir, quando você liga para o bombeiro ou para o SAMU, eles vão passar todas as orientações desse atendimento que vocês vão ter que ter com aquela pessoa que está necessitando esses primeiros socorros. Justamente para quê? Para que você consiga manter os sinais vitais daquela vítima. Manter os sinais vitais? Como assim, Pamela? Para que vocês consigam manter respiração e batimentos cardíacos naquela vítima. Para que vocês consigam manter a vida daquela pessoa. Mas como que faz isso, Pamela? Como que eu vou avaliar a vítima para passar essas informações de maneira correta para o SAMU ou para o Corpo de Bombeiro? Eu não sei. É só olhar? É só chamar? O que eu faço? Meu Deus do céu, tô lá sozinha. O que eu faço, Pamela? Calma, gente. Calma. Lembra aquela regra básica do socorrista? Manter a calma. O socorrista nunca deve agir com precipitação. É claro que esse manter a calma não confundam
fazer tudo lentamente. Não, você vai agir com rapidez, mas com calma e sem se precipitar. Como que eu vou fazer, Pamela, então? Já tô calma, já respirei, agora eu vou ajudar. Você vai fazer uma análise primária daquela vítima. Se a vítima ela não estiver respondendo, você vai chamar aquele idoso. Seu João, você tá bem? Você tá bem? Aí ela vai ou não responder ao seu chamado. Você vai verificar a respiração dessa pessoa. Tá vendo a posição desse bombeiro aqui, ajoelhado na altura da cabeça dessa pessoa e com a cabeça virada para os pés, olhando para os pés dessa pessoa? Ele está fazendo o quê? Ele está sentindo a respiração no ouvido, ele está ouvindo a respiração, e o que ele está olhando para os pés? Não, ele está olhando aqui para o tórax e abdômen. Ele está vendo se esse tórax e esse abdômen ele está se elevando e contraindo, elevando e contraindo. Então esse que é o ver, ouvir e sentir a respiração. Tá vendo que um dos dedos dele está aqui na altura do pescoço dessa vítima? Por quê? Porque nesse momento que você está vendo, ouvindo e sentindo a respiração, você também está avaliando a circulação. Sempre com esses dois dedos aqui, o indicador e o dedo médio. Vocês vão checar aqui no pescoço do idoso, coloca no pescoço, lado direito ou esquerdo, Pamela? Tanto faz, gente, pode ser direito, esquerdo, só que é muito importante sempre ser indicador e o dedo médio. E você vai sentir se tem pulsação, você vai sentir o pulso, então você vai sentir o sangue passando aqui e tendo a pulsação naquela artéria carotídea. Em nenhum momento eu falei em verificação de pulso, fazer a contagem do pulso, da frequência cardíaca. Eu só falei para vocês sentirem a pulsação. Durante quanto tempo, Pamela, que eu vou ter que ver, ouvir, sentir a respiração e avaliar se tem, checar se tem pulsação no pescoço durante 10 segundos. De 10 a 20 segundos, ou seja, é rápido. Quando você vai ouvir a respiração do idoso, sempre dê uma leve elevada nas vias aéreas. Essa elevada, que nada mais é que vocês colocarem a mão no queixo do idoso e empurrar ele para trás. Uma mão no queixo e outra mão aqui na altura da testa do idoso. E eleva essa cabeça do idoso. Empurra a cabeça do idoso. Por que é importante isso? Com esse movimento, você vai liberar as vias aéreas. E aquele idoso que estava com dificuldade, ele vai pegar e vai respirar melhor. Tá vendo aqui? Colocar o dedo na língua do idoso? Pode? Não, jamais. Nisso ele pode pegar e pode morder sua língua, seu dedo. E olha aí, um corpo estranho na boca do idoso. Ele pode engasgar. Ele vai ter uma OVAC, obstrução das vias aéreas com corpo estranho. Você arrumou um outro problema. Então é simplesmente isso. Você vai colocar uma mão abaixo do queixo e outra mão em cima da testa do idoso e empurra para trás. Você vai estar liberando as vias aéreas do idoso. Depois que você já fez essa avaliação primária, que é a avaliação primária basicamente para quê? Você viu se a vítima está consciente, ou seja, se ela está acordada. Você viu
Você viu se ela está respirando. E você viu que ela está com circulação sanguínea. Você checou isso, você fez essa análise primária. O que você vai fazer depois? Deu tudo positivo. Ela está respirando, ela está consciente e ela está com presença de pulso. O que eu vou fazer, Pamela? Avaliação secundária. E se por acaso ela não estiver consciente, ela não estiver com respiração e também não está com pulso, o que eu vou fazer? Ela está numa parada cardiorrespiratória. Você já chamou ajuda e você vai fazer as compressões torácicas, a massagem cardíaca. Mas isso fica para a próxima aula, essa técnica. Então não percam o nosso segundo capítulo de primeiros socorros. Mas vamos pensar num cenário positivo por enquanto. A vítima está consciente, ela está respirando e ela está com batimentos cardíacos. Então vamos fazer a avaliação secundária. Aí vocês vão avaliar se tem ferimentos na cabeça, no pescoço, se tem deformidade, se tem sangue, inclusive sangue saindo pelo ouvido, pelo nariz e pela boca. Se o idoso ele tiver com sangue saindo pelo ouvido, pelo nariz ou pela boca, após uma batida na cabeça, vocês não vão movimentar essa vítima. Ah, mas eu preciso colocar, ele está virado, eu preciso colocar ele deitado de cabeça para cima e lateralizar ele. Não, vocês não vão movimentar a vítima, não vão levar num carro particular até o hospital. Vocês vão chamar SAMU. Se ele tiver com ferimento na cabeça, exceto corte, um cortezinho de leve e arranhões, mas se ele tiver um ferimento na cabeça, como esse aqui exemplificado na foto, né, vocês vão chamar o SAMU e não vão movimentar a vítima. Outro item da avaliação secundária. Vocês cheirarem o hálito da vítima. Vocês sentirem o cheiro do hálito da vítima. Por quê? Porque se o cheiro do hálito da vítima tiver com um cheiro de laranja podre, aquilo ali é um hálito cetônico. Esse hálito cetônico só dá para aquelas vítimas que são diabéticas e ela está com a glicemia capilar, ou seja, com açúcar no sangue muito alto. O que eu vou fazer, Pamela? Encaminha imediatamente essa vítima para o pronto-socorro. Por que, Pamela, esse hálito cetônico ele é tão perigoso? Porque esse idoso, quando ele tem esse hálito cetônico, a glicemia capilar dele, a diabetes dele está nas alturas, está 400, está 500, 800, ela está muito alta. Lembrando que a glicemia capilar normal, em jejum, ela é de até 99. Esse idoso com essa glicemia capilar muito alta, ele vai sentir um cansaço, ele vai ficar desidratado porque ele vai urinar muito, ele vai ter dificuldade respiratória, que é essa ventilação rápida, fraca, irregular. O pulso dele vai ficar mais rápido, vai aumentar os batimentos cardíacos dele, que é uma tentativa do sangue, do coração, uma tentativa que o cérebro mandou uma informação para o coração começar a bater mais rápido para tentar regularizar aquela situação. Só que esse pulso rápido é porque o coração está rápido. E lembre-se, tudo que trabalha demais acaba cansando e cansa mais rápido, inclusive o coração. Então essa pessoa ela vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Ela vai ter esse hálito, né? Esse daqui é um sintoma. Esse hálito isso é um sinal, desculpa. Isso daí é um sinal. O hálito cetônico, né? Que é esse hálito de fruta podre, esse hálito de laranja, é aquela laranja passada. Lembre-se que esse hálito ele não é por conta da falta de higiene. Esse hálito é uma complicação diabética. Ele vai
também, ele vai acabar evoluindo para uma inconsciência e posteriormente a um coma e óbito. Esse idoso, vocês vão ver que ele vai ficar com uma coloração rosada, avermelhada, ele vai ficar com um mal-estar muito grande. E quanto tempo dura isso daqui, Pamela, até ele evoluir para a inconsciência, o coma e o óbito? Não tem como precisar um tempo. Tem idosos que vai demorar alguns minutos e tem idosos que vai demorar algumas horas. Pelo sim, pelo não, como a gente não tem como prever um tempo, é extremamente importante aqui, encaminhar imediatamente até um pronto-socorro. Um outro tipo de hálito é o hálito etílico. Hálito etílico é por conta de uma bebida alcoólica. Tem muitos idosos que vão lá e tomam uma bebida alcoólica. Tem aqueles que já são alcoólatras, tem aqueles que, que não são alcoólatras, mas ele quer se afastar um pouco de uma tristeza momentânea e acaba bebendo demais. Aí se você não sente o hálito dessa pessoa e o idoso ele tá ali embriagado, você pensa, ele tá tendo um acidente vascular cerebral. Porque uma pessoa com acidente vascular cerebral ou encefálico, ele fica parecendo, para uma pessoa que não é da área, ele fica parecendo que ela tá bêbada. Porque o acidente vascular encefálico, popular AVE, AVC, a pessoa ela tem dificuldade de falar, a pessoa tem dificuldade de ficar de pé, a pessoa ela não consegue, se levanta o braço dela, ela não consegue permanecer com o braço levantado, a pupila dela fica dilatada, né? Aí quando você vê, sinceramente, quando você vê um colega seu que ele está alcoolizado, ele não fica com dificuldade de falar? Ele não fica com dificuldade de ficar em pé? Então, o idoso, quando ele bebe, é como qualquer outra pessoa. Ele vai ter dificuldade de falar, ele também vai ter dificuldade de ficar em pé. Essa pessoa, se você não cheirar o hálito dela e esses sintomas ter sido provocado pela bebida, você vai chamar o SAMU. Olha, meu idoso ele está tendo um acidente vascular cerebral, eu preciso de ajuda imediatamente, ele está passando mal, está morrendo. Ai, meu Deus! E na realidade ele está ali embriagado. Ele precisa ir para o hospital? Precisa. Né? Ele precisa ir para o pronto-socorro, para o pronto atendimento, para avaliar. Uma coisa é eu beber demais quando eu tô com 20 anos, 30, 40 anos, e outra coisa é eu beber demais depois dos 60 anos. Não que a bebida ela não faça mal para todas as idades. Ela faz sim, em excesso ela faz muito mal. Mas para o idoso é pior ainda. Então, é importante sim encaminhar o idoso até um pronto-socorro, um pronto atendimento, até mesmo para entender o que está acontecendo com ele, o que levou esse idoso a fazer isso. E sem julgamentos. Essa hora não é hora de julgar, e nem após esse fato ter acontecido é hora de julgamento. É um momento de apoio para o idoso. Por mais que ele tenha que ser encaminhado até o pronto-socorro e pronto atendimento nessa situação de uma eventual embriaguez, é extremamente importante encaminhar, mas não é necessário chamar o SAMU. Porque quando você chama o SAMU para o idoso numa situação de embriaguez, você está tirando a oportunidade de uma outra pessoa que tem uma parada cardíaca, que está tendo um acidente vascular encefálico, que está tendo um quadro clínico mais grave do que a embriaguez, de ser atendida. Então, no caso de embriaguez, vocês podem levar o idoso até o pronto-socorro em um carro particular, desde que siga as regras que eu falei anteriormente, desde que tenha sido autorizado por escrito pela família. Uma outra coisa extremamente importante é verificar
se há dentição quebrada. Por exemplo, ele vai lá, bateu a cabeça, caiu da escada e tem dente quebrado. Ou então ele tem prótese. É importante vocês retirarem esse dente quebrado, retirar essa prótese. Por quê? Quando ele está ali com esse acidente e ele está inconsciente, principalmente inconsciente, essa pessoa ela pode acabar broncoaspirando aquele dente, pode acabar broncoaspirando aquela dentadura. Ou seja, essa dentadura, esse dente, ele vai para as vias aéreas do idoso. E isso acaba provocando o OVACI, que é a obstrução das vias aéreas por corpo estranho, que nós vamos falar nas aulas seguintes. O OVACI nada mais é que o engasgo. E se o engasgo ele for total, o idoso vai acabar evoluindo a uma parada cardiorrespiratória e se não for atendido da maneira correta e com rapidez, ele vai evoluir a óbito. Então, para evitar que isso ocorra, depois de uma queda do idoso, sempre vejam se tem dentes quebrados no interior da boca e se tem próteses dentárias. Retirem essas próteses, retirem esses dentes quebrados. As próteses deverão ser guardadas em um local seguro. Mas, Pamela, eu estou socorrendo o idoso ali, como que eu vou arrumar um tempo para guardar a prótese? E ainda estou esperando o SAMU, o bombeiro, e eu vou ter que guardar a prótese? Meu Deus, calma, gente, calma. Vocês vão guardar a prótese depois que vocês prestarem o atendimento para o idoso. Verificar também avaliação secundária. Verificar se o idoso ele tem dor quando você palpa alguma parte do corpo dele. Porque quando você palpa, que nem esse senhor aqui da foto, apalpar não é apertar, gente. Então é você encostando, né, na perna desse senhor. Você vai pegar, aqui está visivelmente deformada a perna dele, porque tem uma fratura. Quando você pega aqui nessa perna, né, quando você apalpa essa perna, ele vai gritar de dor. Quando você pega aqui nesse braço que tem a fratura, você apalpa ele, o idoso ele vai gritar de dor. Nesse caso, vocês não vão movimentar a vítima, vocês vão chamar o SAMU, que a vítima ela sempre deverá ser encaminhada para o hospital com esse membro que tem a fratura imobilizada. Se não imobilizar essa fratura antes de transportar a vítima, durante o trajeto, aquele membro vai ficar batendo e vai aumentar a extensão daquela fratura. Tem algumas outras informações valiosas que vocês podem passar para a equipe do SAMU ou para o bombeiro num atendimento telefônico. Vocês vão ver o número de vítimas. É 1, 2, 3 idosos. Lembra que o cuidador ele não pode ser uma nova vítima. Tem algum risco ali? Por exemplo, estou sentindo um cheiro de gás muito forte, então tem um risco de explosão. Ou esse idoso ele está perdendo muito sangue. Esse idoso ele não está falando nada com nada, ele está totalmente confuso. Ele não consegue falar nenhuma frase de maneira clara. A vítima ela está falando, porque tem alguns que nem falam. Tem sangue, tem secreção saindo pelo nariz, tem secreção saindo pela boca. Tem secreção saindo pelo ouvido depois de uma queda? E relatar o que aconteceu. Isso é extremamente importante. Vocês relatarem o que aconteceu. E há quanto tempo aconteceu? Faz 30 minutos que esse idoso... É claro que vocês vão ligar antes, vou falar corretamente. Faz 5 minutos que esse idoso está convulsionando. Então é importante relatar o que aconteceu e há quanto tempo isso daí está acontecendo. É importante até mesmo essas informações serem coletadas com a vítima. Então escutem a vítima, escutem, às vezes você não está lá, você não presenciou o que aconteceu, mas escutem as pessoas que presenciaram
o ocorrido, te passar aquela informação. Que nem uma situação, um exemplo de uma situação. Vocês encontram um idoso caído, um idoso na beira da escada porque ele caiu. Aí você pensa o quê? O idoso ele perdeu o equilíbrio e acabou rolando a escada, acabou caindo da escada. Aí você vai conversar com a criança, com o neto do idoso. Ô Francisco, o que aconteceu com o seu avô? Né? Meu Deus, ele caiu. Você vai estar prestando atendimento. Aí o Francisco ele vai falar: meu avô, antes de cair, ele colocou a mão no peito e deu um grito bem alto. Aí você sabe que não foi uma simples queda por conta da falta de equilíbrio. Ele provavelmente infartou. E essas informações, elas são valiosas na hora que você passa para a equipe do SAMU. Porque ao invés deles irem com uma ambulância simples, eles vão vir com uma ambulância UTI, que é uma ambulância onde vai ter médico, vai ter enfermeiro, vai ter medicamentos utilizados numa parada. Então sempre ouçam, se a vítima estiver consciente, ouça o que ela tem a falar. Se tiver outras pessoas ao entorno que observaram a cena desde o início, ouça também o que elas têm a falar. Não façam suposições. Perceber, como foi dito antes, odores de medicamentos, né? Às vezes o idoso ele toma uma superdosagem do antibiótico e acabou tendo uma intoxicação. Ele acabou tendo uma intoxicação medicamentosa. Percebam odores de gases, que nem nós falamos desde o início, a avaliação da cena. Nunca vocês vão pegar e vão entrar numa casa de um idoso quando vocês sentirem o GLP, ou então, que é o gás de cozinha, quando vocês sentirem o cheiro de fumaça, sentirem cheiro de combustível. Por quê? Aquilo ali está prestes a explodir. Olha você mais uma vítima. E sentir o hálito da vítima também. Perceber esses odores. Não se esqueça nunca, quando ligar, informe o endereço completo do idoso. Inclusive complemente a casa 1A, a casa 1B. Se possível, informa também um ponto de referência. Olha, fica próximo do Senac Jabaquara. Que na realidade não fica no Jabaquara, fica perto do metrô Conceição, né? Aí você fala, olha, fica próximo do Senac Jabaquara, que fica na Conceição e que é próximo do Centro Empresarial do Aço. Então é importante passar esses pontos de referência, porque às vezes só o endereço, o SAMU e o Corpo de Bombeiro, eles acabam ficando um pouco perdidos. Eles vão encontrar, mas um percurso que eles gastariam 5 minutos, quando ele fica ali perdido, até encontrar, ele vai gastar 10, 15, 20 minutos. E os primeiros 10 minutos daquela emergência, eles são vitais para a sobrevida ou não daquele idoso. E uma sobrevida com qualidade de vida. Mais uma dica importante para vocês. Sempre tenham o endereço do idoso anotado, o endereço da casa do idoso anotado. E também anotado esses pontos de referência da casa. Lembra da nossa aula de sondas e anotação? Eu falei para vocês do caderno de anotação que o cuidador de idoso ele tem que fazer. Coloquem nesse caderno de anotação esses dados: endereço completo do idoso, número da casa, complementos desse endereço e os pontos de referência. Poxa, Pamela, mas eu sei. Eu não estou com a memória tão fraca assim. Tenho a memória melhor que a sua, hein? Não duvido, gente, porque isso daí não é muito difícil ter uma memória melhor que a minha. Mas durante uma situação de desespero, se duvidar, você esquece até seu nome. Por isso que é importante vocês terem anotado, não só no caderno de anotação de vocês, mas também deixa a anotação desse endereço, desses pontos de referência, desses complementos da casa, colado no telefone
fixo da família do idoso, tá? Fixo ali no telefone, fixado no telefone fixo do idoso. É tanta fixação, parece até a aula passada, né? Na próxima aula, nós continuamos na nossa aula 2. E as informações de hoje, apesar de não falarmos muito de procedimentos, apesar que falamos sobre alguns sim, elas são extremamente importantes. É essa avaliação inicial, esse atendimento inicial, que vai fazer a diferença de maneira positiva ou não na sobrevida e qualidade de vida que esse idoso ele vai ter a partir daquela situação de emergência. Espero que vocês tenham compreendido. Sigam o canal e também a aula de hoje, ela está num link abaixo do vídeo. Clica aí que vocês vão ser direcionados a uma pasta no Drive. É só baixar a aula e ter esse conteúdo completo. Se vocês gostarem, dá um joinha e façam um comentário sobre a aula. Obrigado pela participação de vocês. Nos vemos numa próxima. Boa sorte a todos e um abraço.